Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pequeno Discípulo. Eu sou Daniel Monteiro e estou aqui com meu pai, Thiago André Monteiro. Fala aí, pai. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Ouvi dizer que hoje a gente vai pular do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é isso? Vamos falar sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus? Que legal! Você lembra que no episódio passado a gente falou que o nascimento de Jesus é narrado 2 vezes na Bíblia? Em Mateus, comecinho de Mateus, e Lucas, comecinho de Lucas. Isso. E são 4 evangelhos, né? A gente aprendeu que os evangelhos são livros da Bíblia do Novo Testamento que contam a história da vida de Jesus. Mas mesmo tendo 4 livros, só 2 deles contam sobre o nascimento dele. E hoje a gente vai ver alguns trechinhos dos 2 livros, meio que misturando as coisas, pra gente tentar contar pra vocês, ouvintes, a história completa do nascimento de Jesus. É isso? É. Mas antes de Jesus nascer mesmo, aconteceram 2 coisas muito interessantes. O que foi? A promessa do anjo Gabriel para José, que Jesus ia nascer, e a promessa do anjo Gabriel para Maria, que Jesus ia nascer. E é muito interessante, sabe o quê? A promessa para o livro de José, ela é contada onde? Em Mateus. E a promessa para Maria? Em Lucas. Que curioso, né? Você sabia disso? Não, nunca prestei atenção. Pois é, então. O próprio Mateus, quando contou essa história, ele estava mais preocupado em contar para as pessoas sob a perspectiva do pai de criação, né? Porque a gente vai ver que não é o pai mesmo, de sangue de Jesus, mas sobre a linhagem de José. Enquanto Lucas estava mais preocupado em contar sobre a linhagem da Maria. Isso. Então vamos contar sobre essa visita especial que os 2 tiveram antes mesmo de Jesus nascer. Você pode ler para mim Mateus capítulo 2, dos versos 18 até o 21? Posso. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida a se casar com José. Antes do nascimento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Que legal, né? Você entendeu o que aconteceu aqui, não? O José estava prometido para casar com Maria. Eles não estavam casados ainda, então? Não. Aí José quis romper o casamento antes porque era um homem justo. Mas por que ele quis romper o casamento? Ele não queria envergonhar ela com uma separação pública. Mas se eles estavam noivos, por que ele ia separar dela? Pra não envergonhar ela. Mas por que ele ia envergonhar ela? Não sabe? Não. Porque eles não estavam casados. E de repente a Maria ficou grávida. Não era dele, eles não eram casados. O que parece que aconteceu assim? O que as pessoas iam pensar? Que José casou com Maria só pra ter um filho? Não, que a Maria traiu o José e teve filho com outro. Ficou grávida de outro homem que não era ele, e ele era o noivo dela. E aí isso naquela época, as mulheres podiam às vezes até ser mortas por trair, você sabia disso? Não. E aí, como José gostava muito dela e não queria que ela sofresse uma vergonha diante da sociedade, porque ela engravidou de outro homem que não era ele, ele falou: eu vou me separar dela e aí ela não vai ser envergonhada. Por isso que o anjo foi falar com o José. E o anjo falou o que pra ele? Pra casar com Maria, porque ele vai ter um filho que vai chamar Jesus. E esse filho vai ser santo, o único santo do mundo, e vai pagar pelos pecados do povo. Isso aí, mas o José não estava decidido a deixar a Maria? Tava. Então o anjo foi acalmar o José pra falar pra ele o quê? Falar que não ter medo de casar com Maria. Por quê? Porque a criança dentro de Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Você sabe o que significa isso? O Espírito Santo veio dentro da barriga da Maria pra Jesus ficar... Pra formar Jesus? O que o anjo veio falar pra ele, fica tranquilo, a Maria não te traiu. Esse nenê que tá na barriga dela não é de outro homem. Foi o próprio Deus que colocou ele aí. Ela não te traiu. Pode ficar com ela. Mais do que isso, esse menino que vai nascer, quem que escolheu o nome de Jesus?
Deus. O próprio Deus, né? Que mandou o anjo falar pra ele, ó, você tem que dar o nome de Jesus, certo? Certo. E ele já falou que esse menino ia fazer o quê? Salvar o povo dos pecados. Então, olha só que legal. O José, ele era uma pessoa muito boa. E ele falou, eu não vou estragar a vida da Maria porque as pessoas vão achar que ela me traiu. E escondido eu vou me separar dela. O anjo veio e fala, não, fica tranquilo, José. Esse nenê não é de outro homem. Esse nenê é do próprio Deus que colocou ele dentro da barriga da Maria pelo próprio Espírito Santo. E mais, esse nenê, que vai se chamar Jesus, é tão especial que ele vai salvar o pecado do povo de Deus. Mas, como a gente já viu, o anjo não conversou só com o José, né? É. Ele conversou com quem mais? Maria. Então tá na hora da gente pular de livro. Agora a gente vai lá para Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26, para ver como que foi essa conversa do mesmo anjo, agora com a Maria. Pode ler. Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar que o anjo quis dizer: Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Maria disse: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Você viu que legal, Dani? A mesma coisa que o anjo falou para o José, ele falou para Maria. É. E aí, a Maria também ficou assustada da mesma coisa, né? Ela não entendeu. Por que ela não entendeu? Porque ela era virgem. Isso quer dizer o quê? Que ela não casou com ninguém ainda, nem teve relação com nenhum outro homem além de José. Ela só é noiva. E aí ela falou, eu não tenho como ficar grávida. Só que aí o anjo falou, em nome de Deus, né? Pra ela ficar tranquila, porque o quê? O Espírito Santo veio dentro dela para criar um filho chamado Jesus. Isso, e mais, ele ia ser grande, será chamado Filho do Altíssimo. Sabe o que significa isso? Filho de Deus. Ele ia ser o próprio Deus, né? Filho de Deus e o próprio Deus, certo? Certo. Mais do que isso, ele ia ser o rei. Deus ia dar o trono do seu antepassado Davi. Antepassado de José e antepassado de Maria. Sabe quem era o rei Davi? Davi era um dos reis mais famosos do Antigo Testamento, que ele aparece. Os judeus eles estavam esperando a volta de Davi, porque tinha uma promessa de que o descendente de Davi ia reinar de novo. E eles estavam esperando esse descendente de Davi dominar, porque quem estava governando agora eram os romanos. E aí, eles estavam, agora vai nascer alguém que vai tomar o trono de Davi e ele vai reinar sobre Israel e vai reinar para sempre. O seu reino nunca mais ia ter fim. A Maria, obviamente, ficou muito assustada, mas ela fez uma coisa que a gente, como servo de Deus, tem que fazer sempre quando Deus mostra pra gente o que a gente tem que fazer. Mesmo quando a gente tem medo, quando a gente tá preocupado, alguma coisa do tipo. Mesmo quando a gente não quer fazer aquela coisa, mas sabe que tem que ser feito. O que ela fez? Disse: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. Pois é. Isso se chama ser submissa. É fazer a vontade de Deus. Legal, né?
Bom, o anjo já veio conversar com José, já veio conversar com a Maria, e agora tá na hora da gente ver como que aconteceu de verdade o nascimento de Jesus, né? A gente vai ler então Lucas 2, alguns versículos ali do início do capítulo 2. Pode ler, Dani. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida, e estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar neles na hospedaria. Então tinha um imperador chamado Augusto que decretou um recenseamento. Você sabe o que é isso, não? É quando contam quantas pessoas tem na cidade. Não, na cidade não. Em todo o Império Romano. No caso dele, no Império. Você pode fazer um censo da cidade, você pode fazer um censo no seu bairro, você pode fazer um censo na sua escola, que é justamente isso, contar quantas pessoas certinho tem lá. Só que para contar direito, o que as pessoas tinham que fazer? Voltar para a terra natal. Só que a família do José e da Maria eram de qual família? Da de Davi. E Davi tinha nascido aonde? Em Belém. Em Belém, que é lá no sul, lá na Judéia. Judéia é como se fosse um estado aqui no Brasil, e Belém a cidade. Então eles moravam na Galileia, que era um estado do norte, e eles tinham que ir lá para o sul, em Belém, na Judéia, porque a família deles, que era descendente de Davi, era de Belém, só por causa do censo. Então eles pegam com a Maria grávida, e eles não podem atrasar, porque o censo tem o dia certo para acontecer. Eles vão até lá e chegam, e a cidade tá o quê? Cheia. Por quê? Porque todo mundo que era antes de Belém voltou para Belém só pro recenseamento. E aí, como ela tava cheia, eles não acharam nem hotel, nem pousada, nem lugar para ficar, e a Maria ia dar à luz. E aí, o que aconteceu? Ficaram numa manjedoura, o menino dentro de um estábulo. Estábulo. Eles ficaram dentro de um estábulo. Manjedoura é como se fosse um formato de um bercinho, mas não serve para colocar criança. Serve para colocar comida para os animais comerem. Então, animais mais altos, como um cavalo, um burro, um boi, eles vão lá e comem, porque fica meio na altura da cabeça deles. Por isso que é mais altinho assim. Mas como não tinha onde ficar e nem onde colocar um nenê que ia nascer, eles ficaram no meio dos animais, um lugar sujo, um lugar fedido, um lugar frio à noite, certo? Certo. Olha que lugar bonito para nascer Jesus, o Deus encarnado. Deus, já que ele é todo santo, podia ter feito Jesus nascer num lugar, mais rico. Podia ter nascido num lugar rico, mas ele escolheu nascer num lugar pobre, sujo, fedido, para mostrar o quão humilde que ele era. E sabe como que a gente fica sabendo que Deus se importa com as pessoas simples e com as pessoas humildes? Na visita dos pastores. Por quê? Porque os pastores eram gente pobre, cuidavam das ovelhas. Isso, que é justamente o que a gente vai ver agora. Quando você vê um presépio no Natal, que é aquela maquete onde as pessoas tentam montar como foi o nascimento de Jesus, sempre tem um estábulo, alguns animais, porque é um lugar de animais, o José e a Maria, uma manjedoura, que eles põem um bebezinho Jesus ali dentro, e normalmente eles colocam outros personagens em volta. Quem são eles? Os pastores e os sábios do Oriente, que são também conhecidos Reis Magos. Eles mesmos. E aí em Lucas 2, a partir do verso 8... conta pra gente um pouquinho sobre a visita desses pastores. Eu vou ler pra vocês. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura.
De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Que coisas legais a gente pode aprender desse trechinho, Dani? E os pastores contaram pra todo mundo que Jesus tinha nascido. E por que isso é legal? Porque pode custar uma vida inteira. Mas é uma coisa boa pra gente fazer, então, é isso? É, porque custa uma vida no céu. Contar pras pessoas de Jesus? Porque a pessoa pode entregar a vida dela pra Jesus, é isso? É. Então é uma das coisas que Deus mandou a gente fazer, sabia? Falar de Jesus para as pessoas, apresentar Jesus, contar para as pessoas que Jesus nasceu, que Jesus é rei, que Jesus pode trazer paz, que Jesus pode trazer salvação para as pessoas. Certo. E é legal de ver que o que os anjos contaram para os pastores foi exatamente o que tinha acabado de acontecer lá no estábulo, né? Um nenê deitado numa manjedoura, que coisa estranha. Enrolado em faixas de pano, eles não estavam num lençol, numa cobertinha, era o que eles conseguiram ali. Mas a gente tem um outro grupo de pessoas, dessa vez não pessoas pobres como pastores, mas de pessoas ricas, que também fizeram parte desse cenário do nascimento de Jesus. Os sábios do Oriente, também conhecidos como reis magos. Eles mesmos. A gente vai ler agora, pula de livro, a gente estava lendo Lucas, agora a gente vai ler Mateus, capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 2 e alguns versículos pulando. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Ué, a gente não tinha visto que era outro nome, um imperador Augusto? Por que agora apareceu esse Herodes? Você tem ideia, não? Porque Augusto era imperador, ele era um rei. E imperador é o rei dos reis. Ah, o imperador, ele governa uma região bem maior, né? É. Aqui a gente tem o Herodes, que ele vai governar a região da Judéia, que é onde está a cidade de Belém. Ele também governa a região da Galileia, onde está a cidade de Nazaré, que é a cidade onde moravam José e Maria, antes de viajarem para Belém para fazer o censo. Certo. E mais uma outra região lá. Seguindo no texto, então, por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém. Terras do Oriente quer dizer que eles eram de outros países muito de longe. Eles vieram até Jerusalém, ali a capital, para perguntar: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui vale a gente fazer uma pausa para contar um pouquinho sobre esse rei Herodes. Você sabia que o Herodes era um rei muito bravo, muito irado, e ele também era muito preocupado que alguém tomasse o seu lugar no trono? Sabia. E aí, de repente, ele escuta pessoas ricas e importantes de outros países chegando na sua cidade, perguntando: nasceu o rei dos judeus, cadê ele? Porque nós viemos de longe para adorá-lo. Será que o Herodes gostou dessa informação? Não. Ele tinha medo que tomassem o cargo dele. Se nasceu o rei Jesus, podia tomar o cargo de Herodes. Tá vindo um monte de gente falando que nasceu um novo rei. Se é um novo rei, ele ia deixar de ser rei. Olha só como ele reagiu aqui. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado. E com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei, que são os líderes religiosos da época, e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem um menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore.
Será que Herodes queria mesmo ir adorar Jesus, não? Não, queria matar. Será? Após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho, guiado pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ah, essa estrela do presépio lá, né? É, aquela estrela que fica em cima do presépio. A gente coloca essa estrela em cima da árvore de Natal, porque no Natal a gente comemora o quê? Nascimento de Jesus. Era uma estrela, então, que apareceu no céu para conduzir os sábios do Oriente para levar eles até o lugar onde Jesus tinha nascido. Olha como Deus faz as coisas perfeitas. É. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Você sabe o que é se prostraram? É, meio que ajoelhar pra ele, né? E eles eram homens importantes. Eles provavelmente eram reis de outros lugares. Eram bem ricos. Bem ricos, e eles vêm num lugar sujo, fedido, pobre. Mas eles reconhecem que aquele nenezinho era... Deus. Deus. Ele era o rei que tinha nascido. E vêm e adoram ele. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Ouro a gente sabe que é uma coisa bem cara, né? Mas incenso e mirra talvez vocês não saibam. Mas são coisas bem comuns lá nas terras do Oriente, que também são bem caras. Incenso é um pozinho cheiroso e mirra é como se fosse um perfume, bem caro. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Por que eles foram avisados para não voltar para Herodes? Porque antes do sonho não sabiam que o Herodes tinha segunda intenção. No sonho contou que ele tinha uma segunda intenção de matar ele e para eles não falarem onde ele tá. E será que o Herodes desistiu da ideia de tentar descobrir onde estava o rei que tinha acabado de nascer? Não sei, a gente vai descobrir. Vamos descobrir? Seguindo então em Mateus 2, a gente vai ler do 13 até mais um pouquinho pra frente. Aí também picotando alguns versículos, que não fica muito longo para vocês. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo. Fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores. Que doido esse Herodes. Ele matou pouca gente? Muita gente, só pra matar Jesus. Tentar matar Jesus, né? Ele não sabia quem era. Ele tinha descoberto que era em Belém e ele tinha descoberto que tinha nascido. Mas ele não sabia exatamente nem se tinha nascido há algum tempinho ou se tinha acabado de nascer. Pra garantir, então... Falou pra matar todos de 2 anos pra baixo. Caramba. Mas aí Jesus já tinha fugido pro Egito, né? É. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, lá no Egito. Levante-se, disse o anjo. Leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré. Você já ouviu falar Jesus de Nazaré? Já. Mas não é em Belém que ele nasceu? É, só que ele viveu mesmo em Nazaré. Por que ele foi para Nazaré? Porque era a cidade onde os pais deles moravam. Lembra que eles foram para Belém só por causa do censo? Então eles voltaram normal para morar na cidade onde eles já moravam, onde provavelmente os parentes deles moravam. Voltaram para lá. Então é lá em Nazaré que Jesus vai crescer, vai passar a sua infância e também vai começar o seu ministério quando for ficar adulto.
foi essa então a história do nascimento de Jesus, alguns dos personagens principais, a fuga dele pro Egito para tentar fugir da fúria do rei Herodes. E no próximo episódio a gente volta com mais uma história então da Bíblia, que a gente tá nesse projeto do Pequeno Discípulo para fazer o quê, Dani? Para contar as principais histórias da Bíblia e juntar pais e filhos para ouvir ela. Muito bem, então até daqui 4 semanas então com mais uma história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.